Bom dia, minha turma. Vamos começar mais um módulo, tá? Agora a gente vai falar de sistema endócrino. Lembrando que essa aula o foco dela é prático, então ver lâminas, visualizar as lâminas, as estruturas de cada órgão do sistema endócrino. Vou dar uma pincelada na teoria. Alguns já tiveram aula teórica, outros não. Então, para ter uma base bacana para chegar nas lâminas e vocês poderem identificar as estruturas, a teoria vai de mãos dadas. Então, eu vou começar dando uma pincelada na teoria, tá? A gente vê aí um corpo humano com algumas glândulas distribuídas pelo corpo. E quando a gente fala de sistema endócrino, quais são os principais? A gente tem que lembrar de hipotálamo, hipófises, tireoides, paratireoides, que está no dorso da tireoides, e a suprarrenal. Alguns professores também mencionam as hormonas produzidas nas gônadas masculinas, tá? Outros não. Então, o foco dessa aula vai ser hipotálamo, hipófise, tireoides, a paratireoides no dorso da tireoides e a suprarrenal, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a hipófise. A gente tem que lembrar que a hipófise também é chamada de glândula pituitária, tá? Função principal, controlar diversas outras glândulas, tá? Hormônios produzidos. A gente tem que lembrar do GH, da prolactina, do TSH, ACTH, FSH, LH. Isso quando a gente fala do lobo anterior, que é a adenohipófise. Quando a gente fala do lobo posterior, ele não produz nenhuma hormona, ele não produz hormônio. A neurohipófise não produz, mas ela secreta, porque ela armazena o que vem do hipotálamo. E a gente fala de ADH, que também é chamado de vasopressina, e a ocitocina, tá? Quando a gente fala de hipotálamo, controla as atividades do sistema endócrino e nervoso, né? Mantém a homeostase. Quando a gente fala de tireoides, a gente fala muito de regulação de metabolismo, quando fala em crescimento, quando fala de tireoides. Quando a gente fala de tireoides, a gente lembra do T3, T4. A tireoides induzida pela TSH vai produzir T3, T4. Aquele folículo tireoide, a gente vai lembrar daquelas celozinhas meio que um epitélio cúbico, um coloide no centro. A gente, quando fala de tireoides, paratireoides, no dorso da tireoides, a gente lembra da regulação do nível de cálcio no sangue, da paratormona, que também é chamado de PTH, que induz baixos níveis de cálcio no sangue, induzem a paratireoides. A gente fala de suprarrenal ou adrenal, a gente tem um córtex, uma médula. A gente lembra que essa corteza é dividida em zona glomerular, fascicular e reticular. A glomerular produz aldosterona, a fascicular cortisol, a reticular andrógenos débiles, a médula catecolaminas. A médula produz catecolaminas. Quais? Adrenalina, noradrenalina. Células cromafines que produzem essas catecolaminas na médula, a gente lembra também. E aí vamos para a hipófise, tá? Também chamada de glândula pituitária. Glândula pituitária, localizada na base do cérebro, onde? Na cília turca, cília turca. Aquela depressãozinha que a gente tem ali, chamada cília turca, é onde está a hipófise. Ela está guardadinha ali, tá? Células presentes. A gente no lóbulo anterior tem cinco principais, adenohipófise, chamada de adenohipófise, a gente tem cinco principais células, as somatotróficas, lactotróficas, tirototróficas, corticotróficas e gonadotróficas. A gente não pode esquecer essas cinco, tá? E aí o que cada uma faz? Vai para a teoria. Mas somatotróficas, GH, lactotróficas, prolactina, tá? Tirotróficas produz o TSH, corticotróficas, ACTH, que vai lá para a suprarrenal. Gonadotróficas, FSH e LH, que induzem as gônadas. Neurohipófise, só secreta. Mas a gente também tem uma estruturação de células gliais. A gente vem do tecido nervoso, que são os pituicitos. Lá na neurohipófise, nós temos pituicitos que dão suporte, tá? E aí essas fibras nervosas que vêm dos neurônios do hipotálamo transportam vasopressina, chamada de ADH, e a ocitocina, que vem lá do hipotálamo. Bom? Então, as regiões a gente já falou, adenohipófises e neurohipófises. A adenohipófise é o lóbulo anterior, constitui cerca de 75% da glândula e é composta por células epiteliais glandulares, vamos dizer assim, tá? Que produzem hormônios e elas são organizadas em cordões. E aí na neurohipófise, que é o lobo posterior, a gente tem principalmente axônios que se estendem desde neurônios hipotalâmicos. A gente não pode esquecer isso, tá bom? A gente tem pars distalis, tuberalis intermédia na adenohipófise. Na neurohipófise a gente tem pás nervosas e infundíbulo. Os eixos hormonais são super importantes quando a gente fala de teoria, tá? Numa prova prática eu não entenderia como o professor pediria para mencionar os eixos hormonais, até porque vocês precisam identificar a estrutura, mas vai que
Ele pede para identificar a estrutura, o órgão e pede para falar de algum eixo. Então é bom saber, né? A gente tem que lembrar que a hipófise, a pituitária, ela controla diversas funções, né? E a gente fala também de feedback negativo, feedback positivo. Então o eixo que é super cobrado é aquele eixo hipotálamo hipófise adrenal, que é da glândula suprarrenal, né? Que regula a resposta ao estresse e ao metabolismo. A gente tem que lembrar dele, né? Que o hipotálamo vai liberar o CRH, que é o hormônio liberador de corticotropina. Aí isso aí vai lá para a hipófise, lobo anterior, certo? Hipófise anterior, aí vai liberar ACTH, que é o adrenocorticotrófico, que aí esse aí vai trabalhar na suprarrenal, lá no córtex, na corteza da suprarrenal, falei para vocês, né? Naquela porção ali que ele vai regular o metabolismo e a resposta inflamatória, né? Resposta ao estresse. E aí é liberação de cortisol, tá? No córtex. A gente tem que lembrar esse eixo. O sistema renina-angiotensina, a aldosterona também é um sistema super cobrado. Isso é para a vida toda, porque ele regula a pressão arterial. Tem que conhecer esses eixos, tá? O da prolactina é bacana também, porque quando a gente fala do eixo da prolactina, ele é diferente, né? Ele, ele é, ele é regulado principalmente pela inibição através da dopamina, tá? O estímulo da sucção. Quanto mais o neném faz sucção no mamilo, por exemplo, ele, ele reduz a liberação de dopamina e promove a liberação de mais prolactina. E aí, então, é um feedback, vamos dizer assim, positivo, tá? O da sucção. E aí a gente tem como? A gente tem no hipotálamo liberando dopamina, que inibe a secreção de prolactina. E aí na hipófise anterior libera prolactina, glândula mamária estimula a produção do leite. Basicamente esse eixo também é bacana conhecer, porque a gente chama de feedback positivo. Quanto mais sucção, mais leite vai produzir. Diferente dos outros, que quanto mais hormônio circulante no sangue, ele volta e trava, fecha o canal. E aí o hipotálamo, a hipófise para de produzir aqueles hormônios principais. Então a gente está vendo agora já a lâmina histológica, adenohipófise, lobo anterior, neurohipófise. Lembrando que a neurohipófise tem os pituicícios que dão estrutura, temos células, na adenohipófise tem mais células que produzem os hormônios, né? Agora as células tem uma memotécnicazinha que alguns professores gostam de mencionar, que é sola contigo, porque sola são acidófilas e contigo são as basófilas. Então, somatotrópica e lactotrópica são acidófilas. E as corticotrópicas, tirotrópicas e gonadotrópicas são basófilas. E aí a gente consegue identificar numa lâmina histológica, mas em uma imagem mais de Atlas online, tá? Você pegar uma lâmina no laboratório de histologia e conseguir identificar essas células é bem complicado, com a atenção que a gente tem, as lâminas bem usadas, é bem complicado. Mas, repetindo, a somatotrópica ela é acidófila, né? Elas produzem o hormônio do crescimento, que é o GH. A gente não pode esquecer isso, que atua diretamente nos tecidos, indiretamente através do fator de crescimento. A lactotrópica também, que é acidófila, né? Elas são grandes e acidófilas, né? O citoplasma granulado, a gente tem que lembrar disso. Produz prolactina, que estimula a produção do leite nas glândulas mamárias e após o parto. Tem a função relacionada com a modulação do sistema imunológico também. Corticotrópica já é basófila, tem correlação com o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que vai trabalhar na corteza, vai atuar na corteza da glândula suprarrenal, secreta cortisol. Tirotrópica, basófila também. Aí a gente já vem a correlação com T3 e T4, que é o TSH, que vai lá no tireoides, tá? Regular o T3 e o T4. E a gonadotrópica, que também é basófila, que aí ela já tem uma correlação com o FSH e o LH, que é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Tá? A gente fala de ciclo sexual feminino, a gente fala de produção de testosterona nos homens. Agora, a neurohipófise, as glândulas. Você falou que a neurohipófise não produz, mas secreta, então ela precisa armazenar. Então, nós temos aí na neurohipófise, que é lá no lóbulo posterior da hipófise, que armazena e libera os hormônios produzidos no hipotálamo, falei para vocês no início da aula. É, Grânulos secretores, né, que são as pequenas vesículas ou grânulos presentes nos axônios, né, dos neurônios hipotalâmicos. E aí eles armazenam o hormônio ADH, vasopressina e a oxitocina, tá? A ocitocina também, que são sintetizados no núcleo supraóptico e paraventricular do hipotálamo. Isso já foi uma
questão de uma prova de anatomia oral da universidade que eu vim. Qual era o nome desses dois núcleos? O supraóptico e o paraventricular, não esqueço mais. Para mim era bem difícil na época. Hoje fica automático. Aquilo que eu falo, a repetição faz com que a gente automatize o conhecimento. A gente fala também na neurohipófise de corpos de Hering, tá? Que são essas dilatações visíveis ao longo dos axônios, né? Que projetam do hipotálamo até a neurohipófise. Esses corpos de Hering, ele tem uma grande quantidade de glândulos secretores, tá? É, E aí eles são carregados com vasopressina e oxitocina, como eu falei para vocês, prontos para liberação. Serve como reservatório temporário, né? Os corpos de Hering eles armazenam, né? São esses reservatórios temporários de hormônios antes de serem liberados na corrente sanguínea, tá? Função geral da neurohipófise, o que é que a gente tem que lembrar? Liberação de vasopressina e ocitocina. O que é vasopressina, professor? ADAT. Controla a retenção de água pelos rins. E a ocitocina estimula a contração uterina durante o parto. Promove também a ejeção do leite. Ela atua nas células mioepiteliais da glândula mamária, contraindo para que o leite seja injetado durante a sucção, tá? E a vasopressina, ela controla a retenção da água pelos rins, regulando o volume e a osmolaridade dos fluidos corporais. Então, os dois são secretados pela neurohipófise, mas não são produzidos na neurohipófise. Isso aí vocês não podem esquecer. E aí agora a gente vai para a tireoides, que é muito cobrado em exame prático, porque o folículo tireoide não tem como não reconhecer um folículo tireoide quando você bate o olho na lâmina. Eu vou passar até aqui para você. São esses folículos com uma célula, um epitélio meio que cúbico, fechando cada um, e é meio rosado no centro, que é o coloide, a gente chama de coloide. Então essa é a nossa tireoides, né? Ela desempenha esse papel no metabolismo, crescimento e desenvolvimento do corpo. A gente tem que lembrar, ela está localizada na região anterior do pescoço, logo abaixo ali da laringe, na frente da tráquea. Isso aí a gente estudou também em Anata, essa correlação. Tem uma formazinha de H ou de borboleta, alguns falam borboleta, né? Alguns professores, com dois lóbulos, né? Laterais, direito e esquerdo. E eles são, como é que eu posso dizer? Eles são conectados pelo istmo, tá? Lembrem disso, essa palavrinha também, istmo, é uma estruturazinha da tireoide. O professor pode colocar uma setinha aqui e dizer assim, que estrutura é essa? Que órgão é e que estrutura é essa? Tireoides istmo. Tá? Células foliculares, eu já falei para vocês, produz T3 e T4, né? São as células meio que, meio que um epitélio cúbico, né? Em algumas porções meio que colunar, meio que cilíndrico, tá? Aí vai de acordo com a atividade da glândula, se ela está mais ativa, se ela está menos ativa. Se ela está mais ativa, ele é mais cilíndrico, se ela está menos ativa, ele é mais cúbico. Nós temos também células C, como eu falei para vocês no início da aula, lá na tireoides, no interstício, né? São chamadas de células parafoliculares, são as células C, que ficam ali no entorno do folículo tireoide, e aí essas células C produzem a calcitonina, tá? Calcitonina. Lembra que na paratireoide a gente tem a paratormona, aqui a gente tem a calcitonina, e as duas estão trabalhando na regulação da homeostase do cálcio, tá? Também. Ela reduz os níveis de cálcio no sangue ao inibir a reabsorção óssea pelos osteoclastos. Essa é a função da calcitonina, tá? Não esqueçam. Regiões da tireoide. Folículo tireoide, que eu mostrei para vocês uma imagem mais para frente, é a unidade estrutural e funcional da tireoide. É lá que é produzido o T3 e T4, que é absorvido da coloide lá, uma matriz junto com o iodo que chega junto, o ioduro que chega junto da alimentação, do sal. Por isso que o nosso sal é iodado, a gente precisa de iodo para regular essa função hormonal, né? É, E o coloide, o que é que ele contém? A gente fala que é a tireoglobulina, que é esse substrato para a produção da T3 e T4. No interstício, esses espaços entre os folículos, a gente tem as células parafoliculares, são as células C, também chamadas de produtoras de calcitonina. Não esqueçam. Função geral da tireoide, pessoal. Regular o metabolismo basal, a temperatura corporal, o crescimento, o desenvolvimento através de hormônio T3 e T4, a calcitonina, por sua vez. Tá bom? Vamos lá. Agora a gente já começa a ter uma imagem histológica, parece até um desenho, né? Mas a gente começa a ter um pouco de noção do que é parênquima, que eu gosto de falar em sala de aula, estroma, né? O parênquima são os folículos tireoides. Quando a gente fala de uma glândula salivar, por exemplo, o parênquima tem os acinos que estão produzindo a saliva. O estroma é aquela porção de tecido conectivo e vasos que dá estruturação, tá bom? Tem uma afinidade com essas palavras, esses termos, já vão começar a ser mais usados agora.
tá? Então, morfologia, uma estrutura esférica, oval, célula cúbica, vamos uma imagem mais próxima para a gente tentar identificar alguma coisa diferente, mas em resumo é esse. O estroma, tecido que dá suporte, não tem muito o que falar aqui. Vamos dar mais um. Pronto, agora sim, a gente tem um folículo tireoide. Essa imagem é clássica para um exame prático, tá? O folículo tireoide tem uma forma circunferencial, ovalada. O epitélio que recobre ele, a gente pode dizer que é um cúbico simples. Quando ela está mais inativa, quando ela está mais inativa, mais ativa é cilíndrico, ele se torna um pouco cilíndrico. Mas por que cilíndrico? Porque esse colóide aqui, essa tireoglobulina do centro, ela vai sendo utilizada como substrato para a produção de T3-D4. Então o epitélio vai meio que espichando, vai em direção ao centro da luz do folículo, né? Epitélio cúbico simples, já falei para vocês, tem um núcleo central, citoplasma moderadamente basófilo, né? Quando a gente bate o olho, né? Colunar, dependendo do estado funcional, é responsável pela produção e secreção do T3 e T4, porque essa produção e secreção é feita dentro da célula do epitélio. Essa célula cúbica que faz esse trabalho, ela saca o ioduro, o iodo, trabalha junto com o colóide, a tireoglobulina e produz o hormônio, tá? É a célula que produz. Não é aqui que é produzido o hormônio, é dentro da célula, tá bom? O que que pode puxar isso? O tipo de epitélio, cúbico simples. Perguntar que estrutura é essa, é folículo tireoide, que órgão? Tireoides. Não tem muito o que puxar. Pode dar um zoom maior e aqui no interstício, entre um folículo e outro, aqui nesse centrinho do interstício, encontrar uma célula maior, isolada, meio que cúbica, grande, que aí é a célula parafolicular que produz a calcitonina. Mas numa prova prática é bem complicado, porque tem que ter uma lâmina muito boa para você conseguir identificar num zoom de 40x. Tá, pessoal? Então lembrem das estruturas e lembrem que se vier no interstício entre um folículo e outro, uma célula diferenciada um pouco maior, célula C parafolicular, produz calcitocina. Bom, então vamos lá. Folículo tireoide de novo, aqui é um vaso, ó. Desse vaso vai sacar, como eu falei para vocês, iodo, ioduro, vai devolver o hormônio. Ó, aqui, ó. Célula folicular. Ó, uma célula parafolicular. Aqui, ó, maior, ela é maior. E ela fica no interstício. Então, se o professor, numa prova prática, tem um, dois, três folículos tireoides, e ele dá uma seta aqui no centro, entre nesse interstício, na região intersticial, e diz: fala para mim que célula é essa. Pessoal, vai na fé que ele quer que vocês digam que é a parafolicular, tá? Aí, se ele pergunta mais abaixo, o que é que ela produz? Ela vai sintetizar o hormônio da regulação, ela vai sintetizar a substância que vai regular o cálcio no sangue, que eu falei para vocês, que é a calcitonina. Tá bom? Colóide, agora a gente tem uma imagem mais próxima do colóide, ó. Epitélio cúbico, ó. Lembra que a gente viu lá em tecido epitelial? O núcleo é mais esférico, o citoplasma tem a mesma projeção tanto na lateral como basal como apical. Função do colóide. Reservatório de tireoglobulina, que vai ser necessário para a produção da T3 e da T4. Essa é a função do colóide, que é essa substância rosada que fica no centro do folículo tireoide, órgão tireoides. Tá bom? Síntese hormonal e liberação vocês vão estudar na teoria. Na prática não vai se cobrar isso. Agora um desenho de fato, e aí o que eu falei para vocês, ó, folículo tireoide, folículo tireoide, folículo tireoide, aí no interstício, ó, aqui no interstício. Célula C que secreta calcitonina. Calcitonina. Célula C. Célula parafolicular. Parafolicular. Tá bom? Elas são maiores que as células foliculares, que a célula folicular já é cúbica, que é o tireocito, podemos dizer assim. A célula folicular, ela já é cúbica. A parafolicular, ela não deixa de ser cúbica, mas ela é maior. O citoplasma dela é mais claro, menos denso, né? E aí ela pode apresentar uma coloração mais pálida em preparações histológicas. Não estão organizadas em folículos, como eu falei para vocês. Está localizada entre eles, tanto que a gente fala que as células parafoliculares estão no interstício, próximo ali dos capilares. Aqui é um capilar. Você tem uma luz e tem um núcleo capilar. Tá bom? Função da parafolicular já falei, né? Produção de calcitonina. Calcitonina, pessoal, não esqueça. É responsável por regular os níveis de cálcio no sangue, ajudando a reduzir a concentração de cálcio ao inibir a atividade do osteoclástico. Essa é uma resposta
Se fosse uma prática aberta para escrever ou numa teórica, seria isso. Né? Ela atua em oposição ao hormônio paratireoide. A gente estuda que lá na parafolicular, lá na paratireoide, a gente tem a PTH, né? Que é o hormônio paratireoide. E aí ele é secretado pela paratireoide. Já está dizendo, o nome já correlaciona. E o efeito dele é oposto à calcitonina, tá bom? Ele aumenta os níveis de cálcio no sangue. A interação entre a calcitonina e a PTH, ela é fundamental para a homeostase do cálcio no sangue. Tá bom, não esqueçam isso. Então, calcitonina tem um efeito oposto é, o PTH, né? Que é o hormônio paratireoide, que é secretado pela paratireoide, né? Ele aumenta os níveis de cálcio no sangue, tá bom? A calcitonina a principal função dela é regular o nível do cálcio no sangue, mas ele ajuda a reduzir a concentração de cálcio ao inibir a atividade do osteoclasto. Porque o osteoclasto ele inibe e aí reduz. Paratireoides está no dorso, né, na região oposta lá da tireoide, ele está na são umas glândulazinhas, né, que desempenham esse papel na regulação do cálcio. Tem uma forma ovoide, né, composta por cápsulas que enviam os tabiques ao interior, dividir os lóbulos. A gente não pode esquecer isso. Paratireoides são compostos principalmente por dois tipos de célula. Isso também é bem cobrado. Na prática pode ser cobrado também, mas a gente não tem lâmina de paratireoides. Mas como teoria. E na teoria com certeza vai ser cobrado, tá? Porque a gente tem as células paratireoidianas, que a gente chama de células principais, que produzem o hormônio paratireoide, que é o PTH, né? Aumenta a concentração de cálcio, ao estimular a reabsorção do cálcio nos rins, aumenta a mobilização do cálcio dos ossos, promove a ativação da vitamina D. E aí a gente tem as células oxífilas. Temos também as células na paratireoide, temos as células oxífilas, né? Não tem uma função exata, não tem nada tão bem definido, tá? Mas acredita-se que esteja envolvido na regulação do metabolismo celular, mas não tem uma função tão. E a gente tem uma corteza também, a gente tem uma corteza, que é uma região mais externa da glândula, que é onde estão as células principais, que secreta o PTH, e tem o estroma, que é o tecido de suporte que envolve as células, incluindo o tecido conjuntivo e os vasos sanguíneos. Tá bom? O que é que a gente tem que lembrar da paratireoides? Homeostase do cálcio. Homeostase do cálcio, é isso que a gente tem que lembrar. E histologicamente falando em lâminas dessas células, o professor pode cobrar essas células. A gente vai ver uma imagem mais para frente, células principais ou células paratireoidianas, tá? E as células oxífilas que não têm uma função tão bem definida. As células principais vocês lembram, né? Produzem o PTH, tá bom? Que regula o nível de cálcio no sangue. Aumenta a concentração do cálcio. Vamos para uma imagem mais próxima, histológica, tá? A gente tem uma corteza, o estroma. A região mais externa da glândula é a corteza, tá bom? Principalmente pelas células principais e a composição dela que produz o PTH, hormônio paratireoide. E o estroma, que é o tecido de suporte, inclui tecido conectivo e os vasos sanguíneos. Muito tecido adiposo, ó, faz parte da estruturação também. Cordões de células endócrinas, as células endócrinas, ó, que são as células que produzem o hormônio. É assim que a gente vê uma parafolicular. Paratireoide, células parafoliculares. A gente não tem em laboratório essa lâmina. Principal função da PTH a gente já estudou. Oxífilas não é completamente compreendida, como eu falei para vocês. Vasos sanguíneos para. Porque quando a gente fala de órgão endócrino, a gente fala que o hormônio corre no sangue. Então a gente precisa de muita vascularização, tá? Nós temos as células endócrinas, adipocitos também. Uma imagem mais próxima para vocês identificarem histologicamente. Células principais, capilares, células oxífilas. As células oxífilas são essas que têm uma porção mais acidófila no entorno dos núcleos. Elas não têm uma função tão bem definida, mas a gente já estudou que as células principais, que são as células paratireoidianas, elas produzem o hormônio PTH. E histologicamente a gente vai conseguir identificar assim, esses cordões endócrinos, cordões celulares, dentro da paratireoide muito, ó, tecido adiposo, ó. Poliédrico, núcleo periférico, esbranquiçado, tecido adiposo branco.
Agora a gente vai para a suprarrenal. Na suprarrenal a gente já ouviu, né, que ela é basicamente induzida, ela tem uma corteza, tem uma médula, a corteza tem três zonas, glomerular, fascicular, reticular, a médula tem células cromafines, produzem catecolaminas, na corteza a gente tem elas recebem um input do ACTH, são também chamadas de glândulas adrenais, são endócrinas, localizadas acima dos rins, estão apoiadas nos rins, alguns falam cavalgando nos rins, né? Regulação do metabolismo, sistema imunológico, da resposta ao estresse. E aí a gente vai estudar as células agora. Agora nós temos as zonas, certo? Nós temos a zona glomerular, que é mais externa, é próxima da cápsula. Fascicular, que na corteza é a zona central, e reticular. E aí a médula, tá? Corteza adrenal, células corticais, três zonas, não podemos esquecer. Glomerular produz mineralocorticoides, é a aldosterona. Regula o equilíbrio do sódio e potássio. É quando a gente estuda o sistema renina, angiotensina, aldosterona da regulação da pressão arterial. A gente vai sempre estudar a zona glomerular, em geral. Zona fascicular produz glucocorticoides, que é o cortisol. Ajuda na resposta ao estresse e ao metabolismo de carboidratos. Na zona reticular, que já é mais próximo da médula, a gente tem a produção de andrógenos débeis, certo? Influenciam nas características sexuais. E aí, na zona medular, a gente tem as células cromafines que produzem as catecolaminas. Adrenalina, que também é chamada de epinefrina, e a noradrenalina, que é chamada de norepinefrina. Tá bom? São responsáveis pela resposta luta ou fuga em situações de estresse. Agora, imagem histológica da nossa glândula suprarrenal, também chamada adrenal, e as três regiões. Corteza glomerular, que é a mais externa, próximo da cápsula. Aí nós temos a intermediária fascicular e a reticular, que é a mais interna, da corteza, próximo da médula. E aí depois nós temos a médula adrenal, que é a parte mais externa da glândula, são as células cromafins. Quando a gente dá um zoom e consegue aproximar, a gente consegue entender que a zona fascicular, essas células corticais delas são dispostas em feixe, né? E elas, a gente tem que lembrar que ela produz glucocorticoide, o cortisol, tá bom? Regula o metabolismo e tal. Também é chamado de espongiocitos, a gente tem que lembrar porque elas parecem uma esponjinha. Na zona glomerular, são dispostas mais em grupos arredondados, tá? Porque parecem glomérulos. E aí ela produz mineralocorticoides, que é a aldosterona, regula o equilíbrio do sódio e potássio. E na zona reticular, são as células corticais menores, mais densas, a gente pode observar. E aí é a gônada corticoides, que são os andrógenos débeis, tá? Em resumo, glomerular, que é a porção mais próxima da cápsula, a aldosterona. É uma aparência, as células são mais arredondadas e uma aparência mais clara. Na zona fascicular, a gente consegue ver, que falei para vocês, é um chama de espongiocitos. Ela produz cortisol, as células são em feixes, a aparência mais clara e ampla. E a zona reticular produz os andrógenos débeis, são as células mais pequenas. A gente lembra que identificou a cápsula, que é a porção mais externa, a gente vai em direção à médula. E aí são as três zonas da corteza e a médula. Uma imagem mais próxima para vocês poderem identificar. Ó, glomerular, fascicular é a zona maior da corteza, reticular, e aí eu já venho para a médula. Ó, que eu falei para vocês, ó, espongiocitos. Espongiocitos. Os espongiocitos estão na zona fascicular. São as células endócrinas da zona fascicular, a gente chama de espongiocitos. Tá bom? Na fascicular tem os espongiocitos. São essas células especializadas da zona fascicular. Não esqueça. Tem o citoplasma fofo ou esponjoso. Parece um esponjoso. É mais evidente nas secreções, nas seções histológicas, que tem uma boa qualidade. Nas lâminas que a gente vai ter em prova prática, provavelmente a gente não vai conseguir identificar. Mas o professor pode colocar uma seta lá em cada zona, mais próximo da cápsula, porque vai ser glomerular, ela vai estar mais compactada, e pedir que zona é essa. O que é que produz? Aldosterona. Tem que saber. Quem induz? A CTAT, que vem lá da hipófise. Agora a gente já entra na médula, que a gente tem as células cromafines, né? Que estão lá presentes na médula da suprarrenal, que produzem as catecolaminas.
que é a adrenalina, epinefrina, noradrenalina, que é chamada de norepinefrina. E para que serve a adrenalina? Aumenta a frequência cardíaca, dilata as vias aéreas, mobiliza energia em situações de estresse. A noradrenalina, constrição de vaso sanguíneo, aumenta a pressão arterial, tá bom? Ela aumenta a pressão arterial quando, quando vai, quando realiza a constrição dos vasos sanguíneos. E aí a gente tem as células ganglionares, que são menos numerosas, né? A gente pode, são considerados neurônios simpáticos modificados, tá? Auxilia na transmissão de sinais do sistema nervoso simpático. Também está lá na médula. Mas é isso. Suprarrenal